É isso, nós tivemos hoje a live do Paulo Figueiredo e ele falou algumas informações interessantes referentes ao Moraes. Daqui é 1 minuto e 25. Eu vou pausar e falar algumas coisas enquanto passa. Mas eu recomendo também ver a live toda. É aquilo, chamar atenção para o enriquecimento que ele teve. Foi mais de 200, só na questão de patrimônio imobiliário, foi mais de 250% desde que ele começou a virar ministro. Ó, o ministro ganha bem? Ganha, mas não é para tanto. Isso daqui com certeza não foi só o dinheiro dele de ministro e nem só o dela de advogada. Isso é um ponto interessante, porque grande parte dos bens dele ele coloca naquela holding que ele comanda, ele vai esconder patrimônio. Aquela holding patrimonial do E Alexandre de tudo Moraes. comprado. Olha, faz todo sentido esse ganho de 1 bi, pois foi 129 milhões só em um contrato, provável, com toda certeza teve outros. E uma das possibilidades que aí já se fala é que o Alexandre de Moraes era um dos donos do Banco Master. Apesar de não ter ainda uma prova robusta, faz sentido quando nós pensamos no ganho que ele tem em cima do Banco Master e de toda essa proteção que ele estava tendo. E ainda sobre isso, o que chama muita atenção também é isso aqui. Banco Central blinda documentos do caso Master e impõe sigilo de 8 anos. Decisão assinada por Galípolo mantém documentos restritos até novembro de 2033. Bem, lembrando aqui o governo que disse que ia acabar com o sigilo. Então, o Banco Central classificou como secretos documentos relacionados à liquidação extrajudicial do Banco Master e impôs sigilo de 8 anos, que é uma coisa interessante. Quando costuma ter essa liquidação, não costuma dar tanto essa questão de sigilo, pois se preza muito para saber quem de fato está cobrando e tudo mais. Mas isso não ocorre no Banco Master. Segundo o Banco Central, a divulgação imediata do material poderia comprometer o interesse público na preservação da estabilidade financeira, econômica e monetária do país. Olha, é a primeira vez eu ouvi outros casos de bancos que teve diversos problemas. É a primeira vez que coloca sigilo dessa forma. Então fica a dúvida. O nome de quem estava envolvido lá com o Banco Master para se colocar esse sigilo todo. Uma das possibilidades é que seja realmente o Alexandre de Moraes. Que ele fosse um dono oculto do Banco Master. Pois o pessoal realmente se pergunta muito como o Vorcaro, que não tinha toda essa influência, passou a ter toda essa influência. Uma das possibilidades é que, na realidade, o dono do Banco Master seja o Alexandre de Moraes. Mas também pode ser um outro dono oculto. Inclusive, há muito tempo, nós tínhamos toda essa questão de o Banco Master ser muito ligado ao PT. Mesmo antes de toda essa investigação, já se tinha essa ideia. O sigilo imposto pelo Banco Central passou a ser alvo de questionamentos no Tribunal de Contas da União, conforme a apuração do ministro Jonathan Jesus, relator do caso. Acionou a autoridade monetária para esclarecer o alcance da restrição. A decisão de manter os dados sob sigilo foi determinado pelo presidente da autarquia Gabriel Galípolo em novembro de 2025. Com isso, os documentos ficam restritos até novembro de 2033. O economista foi indicado ao cargo por Lula. Então, isso aqui foi ordem ligada com certeza ao Lula, não é? O tema já é alvo de questionamento no Tribunal de Contas da União. E aqui, a liquidação do Banco Master foi decretada em novembro de 2025. Na época, o Banco Central apontou problemas graves na instituição. A decretação do regime especial das instituições foi motivada pela grave crise de liquidez do Banco Master e pelo comprometimento significativo da sua situação econômica financeira, bem por graves violações às normas que regem a atividade das instituições. Então, temos todo esse questionamento em cima do ganho patrimonial do Alexandre de Moraes. Ele, algumas vezes, protegeu o banco e nós tivemos também
o ganho da esposa em cima do Banco Master. E sabemos também que mesmo um advogado top de linha não ganha aquele valor dito pela Viviane Bassi. Então tem algo a mais. Vai ser, tá sendo investigado e uma das possibilidades é que o Alexandre de Moraes tenha parte no banco, seja um dos donos ocultos, que o Borcaro seja basicamente um laranja do Alexandre de Moraes. E quando para analisar o ganho da Viviane Bassi e somado a todo esse problema existente, toda essa proteção que o Banco Central coloca no Banco Master, faz a gente pensar, ok, quem está por trás disso? Quem está auxiliando? Uma das possibilidades é, de fato, o Alexandre de Moraes, assim como o Toffoli, que teve vários encontros com ele, visita a jatinho e tudo mais, e as viagens, tudo isso, também o Gilmar Mendes. Então, e um ponto interessante é que o Banco Master é usado principalmente para administrar a propina do PT. Isso já está sendo dito, já está sendo confirmado, por exemplo, com a mesada que o Lulinha ganhava e tudo mais. Já temos isso. Então, fica só essa questão sobre a real origem dos ganhos do Alexandre de Moraes e da esposa, assim como todo o alcance do Banco Master. Por que estão escondendo quem está envolvido com o Banco Master? Ok? Curta, compartilhem, que ajuda bastante. Obrigado.